puseram a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. Números, capítulo 13, versículo 32. Texto muito conhecido, apenas quero refrescar sua memória com a lição que podemos tirar desse texto. Os filhos de Israel foram para a terra prometida para espiar, para ver os moradores, se a terra manava leite e mel como Deus havia falado. E então, quando eles voltaram da terra, eles começaram a difamar a terra, dizendo que havia muitos gigantes lá, dizendo que eles não iam conseguir conquistar aquela terra, porque eles, aos olhos dos gigantes que haviam na terra prometida, eram como gafanhotos. Ou seja, eles se sentiram totalmente diminuídos, se sentiram pequenos diante da grandeza daqueles homens que viviam naquela terra. Mas fato é que Deus já havia prometido que daria aquela terra a eles, então não havia motivo para duvidar. Aqui eu tiro uma lição muito grande: cuidado com as tendências negativas dos seus pensamentos sobre as situações. Da maneira como você pensa, projeta a sua vida, a maneira como você vê as coisas, como você raciocina sobre elas, dirão muito o que irá acontecer, se você vai conquistar nessa vida ou se você vai retroceder, muitas vezes diante de promessas e de coisas que Deus tem para você. Então, diante desse texto, me faz lembrar uma história infantil, tirada de um livro infantil, de uma competição que teve num determinado lugar, aonde os sapos se reuniram para subir numa árvore. A árvore muito alta, muito alta. Então eles tinham que subir até o topo, e quem chegasse lá primeiro era o campeão. E então os sapos começaram a ouvir o que as pessoas estavam dizendo sobre aquela competição, sobre aquela árvore. As pessoas começaram a dizer: aquela árvore é muito alta, como que eles vão chegar naquele topo? São apenas sapos. E então esse relatório foi sendo passado de um para o outro, de um para o outro. Um foi desistindo, um se achou pequeno demais, outro se achou fraco demais para aquela escalada longa. Outro olhava para a árvore, tinha medo de não conseguir chegar e ficar preso no meio do caminho. Mas teve um sapo que audaciosamente resolveu subir, e ele conseguiu e chegou lá no topo. E quando ele estava lá no topo, as pessoas ficaram admiradas, porque todos haviam desistido, todos ficaram com medo de competir. E quando o sapo desceu, recebeu o seu prêmio. E então perguntaram para ele o que foi que fez com que ele tivesse a coragem de subir naquela árvore. E ele não deu resposta nenhuma, porque o nosso campeão era surdo. Moral da história: seja surdo para as vozes, para as pessoas que só vê o lado negativo das coisas. Talvez você seja assim. Você não olha nunca o lado bom das coisas, sempre o lado ruim. E muitas vezes toma as decisões precipitadas porque você não vê o lado bom, o lado belo das coisas. Você foca a sua mente, todo o teu pensamento, apenas naquilo que é negativo. Isso é fato de pessoas que têm depressão, pessoas que não conseguem avançar por causa do medo. O medo é paralisador. O medo faz com que as pessoas fiquem estáticas e nunca avancem. Mas para você que crê em Deus, você não tem o direito de ser assim, porque Deus, ele promete estar com você, principalmente nas conquistas que ele prometeu para sua vida. Por isso, no lugar do medo, muitas vezes, no lugar do pensamento negativo, você deveria dar lugar à fé, o dom que Deus te deu de acreditar que ele vai romper junto contigo. Não importa os gigantes, não importa as dificuldades. Pare de dar ouvido aos seus pensamentos negativos, às pessoas. Pare de olhar
para a sombra do anão e achando que é gigantes, porque isso tem atrapalhado você. No texto que nós lemos, foi a maioria das pessoas que desistiram da terra prometida. Somente Josué e Caleb resolveram audaciosamente ir e conquistaram aquela terra. Os outros ficaram e pereceram no deserto. Seja diferente, seja a minoria daqueles que acreditam em Deus e colocam a sua fé em prática, não importa as circunstâncias e o que estão diante dos seus olhos. Beijo no coração. Uai, seu app de vídeos curtos.